Olá, professor. Olá, Ana, tudo bem? Tudo certo? E contigo? Tudo em ordem. Então tá bom. E aí, como tá aí? Muito frio no sul ou não? Nossa, muito frio. Essa noite eu acho que na Serra teve alguns lugares que ficou menos 2, 3 graus, eu acho. Aquela geada branca ali. Aqui Ah, só deu uns 5 graus só. só 5. Tá bom, então tranquilo pra É, praia. Pra pegar uma praia, é, tal, tranquilão. Entendi, entendi. é que aqui eu fico, fica umas 2, 3 horas aqui da Serra, assim. Então, aqui é mais quente, entre aspas. Tô vendo quente. E aí, Ricardo, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo Boa bem? noite, tudo em ordem. Boa noite, Ana. Senhor, Boa noite. Boa. Ô, Ricardo, o senhor ouviu o comentário da Ana aqui? Que lá hoje tá um clima agradável, 5 graus. Você já imaginou 5 graus aí em Salvador? Aqui, acho que essa temperatura nunca chega. Aqui estamos numa zona com um clima quase tropical. Hoje está a soprar, mas não está frio. Yeah, Você já pensou? Então aí tá, tem vento, mas não tá frio. não está frio assim. Nossa. Muito bem, senhores. Bem frio aí, hein, Ana? Ô, louco. Tá. Inverno gaúcho é isso aí, professor. Caramba. Gente, é o seguinte, nessa aula aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu fiz aqui, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Certo, sim. Ótimo. Então, qual que é a ideia? Como eu conversei com vocês na aula passada, a gente vai ver algumas coisinhas que a gente viu ao longo do tempo aqui. Eu quero estruturar um pouquinho com vocês e discutir um pouquinho como a gente faz a apresentação com relação à data análise, tá? Então, o que que acontece? Só para a gente poder ter uma ideia inicial aqui, a gente viu ferramentas. A gente viu ferramentas, estatísticas e discussões destas ferramentas para lastrear análises. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Né? Estou querendo dizer que a gente viu o seguinte, por exemplo, a gente viu como vou tomar esse aqui, construir frequência relativa, absoluta e acumuladas, sempre observando o significado segundo o problema trabalhado. E se for para fazer conta por conta, não vale a pena, né? A gente tem que sempre observar o problema que você está trabalhando, e sempre pegar e entender o que está acontecendo. Essas ferramentas servem para isso. As ferramentas, fazer cálculo por fazer cálculo é como se a gente estivesse no, sei lá, no colégio, né? Aquele monte de coisa que muitas vezes a gente fica um pouco sem compreender a importância daquilo tudo. Aqui ninguém ainda está nesse estágio mais, aqui todo mundo é bem adulto, trabalha, enfim, faz pesquisa, então as coisas aqui têm que ser bem práticas. Então a ideia é utilizar essas ferramentas sempre observando isso aqui, tá? O significado segundo o problema trabalhado. Então, indiferente do problema que você tiver em mãos, indiferente da base de dados que você tiver em mãos, o que você for utilizar tem que te dar explicação para aquilo que você está trabalhando. E aí, o que acontece? Você tem que entender muito bem o seu negócio. Tem que entender muito bem aquilo que você está mexendo. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é assim, o Ricardo trabalha com saúde pública. Então, o Ricardo vai utilizar essas ferramentas estatísticas e em cima de dados relacionados à saúde pública. Mas os conceitos de saúde pública, como que funciona toda a parte teórica e conceitual, o Ricardo tem que saber muito bem, porque senão aqueles números não vão fazer o mínimo sentido para ele. A mesma coisa com a Ana que trabalha na área da indústria. A indústria que você trabalha, você tem que entender muito bem do seu negócio que está trabalhando, porque senão fica números por números, né? E aí não faz sentido É isso algum. aí.
tá? Então é isso que eu sempre pego sempre falar sobre isso, que eu acho que é o fundamental. Aí a gente viu como construir essas frequências, né? Com relação, vimos, né, no caso. Caramba. Vimos modos de apresentação, querendo dizer, tabelas e gráficos. Aí nós vimos gráficos de dispersão, ou melhor, né? A gente viu gráfico, eu vou chamar gráficos de box plot e histograma para observar o comportamento dos dados. Nós vimos cálculo, cálculo de média, mediana, moda, desvio, padrão, variância, tudo isso sempre à luz do problema trabalhado. De novo, senão fica cálculo por cálculo, trabalhado. Aí nós vimos aqui cálculo de associação T. Nós vimos o cálculo de associação. Perdão, oi? O índice, né? Índice da associação, a variância. Isso, índice de associação T e cálculo. Viu? Índice de associação T e cálculo R2 para uma variável qualificante. E aí, para que serve isso daqui? Essas coisas aqui, esses cálculos, tudo isso daqui, eles vão funcionar como balizadores para suas análises. Então, tá bom. Então, tudo isso daqui a gente ficou batendo em cima, como que faz, como não faz, tá certo? A gente também trabalhou lá no começo o dicionário de dados, tá certo? A gente viu variáveis calculadas, né? Então, todas essas ideias que a gente viu aqui vão fazer com que vocês consigam montar essa primeira apresentação aqui. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, uma apresentação, ela vai depender, tem várias vertentes, né? Então, para começar, dependendo do lugar que você está, o seu chefe ou alguém que você está prestando serviço ou qualquer coisa, ele gosta de ficar vendo o seu progresso, né? Então, muitas vezes, uma vez por semana, você se reúne com ele durante uns 10, 15 minutos e mostra aquilo que você está trabalhando. Isso é uma vertente. Outro são pessoas que conversam todos os dias. Outros são pessoas que conversam uma vez por mês. Outros são aqueles que têm datas determinadas para ver como está um projeto. Enfim, a questão tem variações, não existe uma fórmula única, vai depender de como você está trabalhando aí, né? Vai depender da sua vida. A grande questão é, para você fazer uma apresentação, quando eu falo apresentação, não estou pensando somente em PowerPoint, estou pensando também mostrar o que você fez a alguém, seja num PowerPoint, seja num e-mail, seja da forma que for, seja num café que você está conversando com a pessoa e você nem tem informações, nem tem gráficos, tabelas, nada, você está apenas numa conversa como a gente está tendo aqui. Então, como fazer isso de uma forma que você tenha propriedade e não fique gaguejando e consiga ter clareza? Algumas perguntas fundamentais, isso daqui não serve somente para fazer a apresentação, mas serve para a gente ao longo de nossas vidas mesmo, observar com quem estamos conversando. O que eu estou querendo dizer com isso da conversando? Eu não estou querendo dizer aqui que tem pessoas que são mais ou menos que outras. Não é isso. Quando eu falo observar com quem você está conversando, é no seguinte. É só você pensar assim. Ricardo, eu vou te utilizar como exemplo de novo, tá? Que você é de uma área completamente diferente da minha formação. Se você, Ricardo, começar a conversar todos os termos técnicos que existem em saúde pública,
eu não vou entender nada. Eu Certo. simplesmente vou ficar olhando para você e vou falar assim, meu Deus, ele está falando em latim comigo, não é possível, eu não estou conseguindo captar nada. Então, como aí vamos supor que, puxa, o Ricardo precisa explicar alguma coisa para o Lucas. O Lucas entende o que de saúde pública? Nada. Então, se ele ficar utilizando termos muito técnicos, o Lucas não vai entender. Então, o que, que vale a pena muitas vezes? Fazer uma comparação, fazer uma analogia, né? Fazer uma coisa, um gráfico ou uma tabela bem mais simples para a pessoa entender. É isso que eu estou falando quando eu falo observar com quem estamos conversando, tá certo? Para sua mensagem ser clara, se, se você pressupõe que a pessoa que você está conversando na sua frente tem os mesmos conhecimentos que você já vai cair do cavalo, porque muitas vezes não tem, e ainda mais dentro de uma empresa, né? São pessoas multidisciplinares, cada uma com uma formação diferente. Então, você vai. Aí, como conseguir saber com quem você vai conversando? Com quem você está conversando? Conversando com essa pessoa, falando com ela. Então, você vai. Se você está dentro de uma empresa, você vai ter que conversar com essas pessoas ali. Se você ficar sentado o dia inteiro diante de um computador, complicou. Então, você vai ter que conversar com as pessoas. Quando você vai fazer uma apresentação, por exemplo, você vai fazer uma consultoria. Antes da sua apresentação final, acontecem muitas e muitas reuniões para as pessoas se conhecerem mesmo. E aí o consultor vai vendo como cada um se comporta, como cada um é, para ele conseguir criar uma linguagem para falar com aquelas pessoas. Tá? Então, nessa apresentação, essas perguntas fundamentais que eu coloco aqui é observar com quem estamos conversando nesse sentido. Qual formação, qual idade, tá certo? Porque é só você pensar assim, se você pega uma pessoa que tem 50 anos, e você vai conversar com uma pessoa que tem 50 anos, ou se você vai conversar com uma pessoa que tem metade dessa idade, são até linguagens diferentes. Uma pessoa de 50 anos, em geral, por estatística, ela tem um vocabulário muito maior, ela conhece muito mais palavras e utiliza mais palavras no seu dia a dia, diferentes do que uma pessoa de 25. E até mesmo por cultura, por leitura. E quando eu falo cultura, é cultura assim, de leitura mesmo. A pessoa vai lendo mais, a pessoa vai aprendendo mais. Então, tem que saber qual a formação, qual a idade, tá certo? O que faz na empresa que você trabalha, tá? Então, por que eu tô falando que faz? É o caso da Ana aí. A Ana trabalha com pessoas que são desde extremamente técnicos, que estão lá apertando as coisas, fazendo as putas manutenções nas máquinas, são pessoas que conhecem todo um processo, um monte de ferramenta, então muito técnico, até pessoas da contabilidade, que não tem nada a ver com a técnica, que não tem nem ideia como funciona a máquina lá embaixo. Então você está entre esses dois mundos. Então muitas vezes você vai ter que falar assim, cara, eu preciso falar desse assunto para dois públicos diferentes. Eu vou ter que criar duas apresentações ou duas formas? Sim, vai. Puta, dá um trabalho? Dá. Mas se você quiser fazer alguma coisa com maior sucesso e fazer com que as pessoas te entendam, vai. Né? Isso não tem jeito. Isso daí a comunicação, ela é essencial. Né? E aí a mesma coisa pro Ricardo. Se o Ricardo for pro... Ricardo, se você continuar nessa vida acadêmica, Ricardo, aí você termina... Você está fazendo mestrado ou doutorado? Mestrado. Mestrado. Aí você termina o mestrado, vai pro doutorado, pós-doc, faz todo o seu linear aprendendo a fazer tudo no meio acadêmico. Aí você passa no concurso público de uma federal, de uma estadual, ou mesmo, eu não sei como que funciona em Moçambique, tá? Eu não tenho esse conhecimento, mas vamos supor que você vai dar aula lá, ou se você já dá, se você pegar todo o conhecimento de pós-graduação e começar a bater na cabeça dos alunos de graduação, eles já vão desistir logo na primeira aula, né? É a mesma coisa, você já mata a criança ali, né? Você pega um moleque de 17, 18 anos, você tá com 3 pós-doc, fala super bem o linguajar, você chega ali, você começa a falar a linguagem antes de conversar com a galera e devagarzinho, a galera já começa a desistir no primeiro. Fala assim, meu, eu não tô nem conseguindo entender, acho que ele tá falando grego conosco aqui, né? Então, querendo ou não, tem esse detalhe de observar muito com quem você tá conversando. Em empresa, a facilidade não, é ir conversando com as pessoas mesmo, tá? Troca e-mail, conversa, vai almoçar, tem muitos esses detalhes assim, agora eu não sei devido ao coronavírus, mas
Antes disso, né? Você vai almoçar com um, vai almoçar com outro, vai se conhecendo para conseguir fazer as redes de contato e conseguir trabalhar. E no meio acadêmico não é diferente disso. O único detalhe é que quando vai trabalhar com os alunos de graduação, logo no começo, é mais tem que diminuir a linguagem, senão mata todo mundo. E se você for fazer consultoria externa, então aí saber ainda falar mais com essas pessoas, o Ricardo. Então é isso daqui, né? Então, qual formação, qual idade, o que faz, esses detalhezinhos. Em geral, quando eu conversei com vocês, tanto com o Ricardo quanto com a Ana, quando eu liguei para vocês, a gente trocou ideia, a gente ficou conversando, toda aquela conversa que eu fiz com vocês, eu estava levantando tudo isso. Então, assim, você pode fazer de uma maneira formal ou informal, mas a questão é você levantar, para você saber com quem você está conversando. Tá? Para você falar assim, não, puta, não adianta nada ficar aqui apresentando um monte de equação, porra toda, aí vocês vão mandar o Lucas pro inferno e com razão, né? Então, isso aqui é importante para a apresentação de vocês. Então, vocês vão fazer a apresentação, cara, quando começar, fala assim, olha, Lucas, tô fazendo uma apresentação como se eu estivesse falando com pessoas que são assim. Ah, imaginei pessoas assado. Tudo bem. Então, vamos ver se tá linearizado esse negócio. Tá? Então, essas perguntas aqui são fundamentais para vocês, com quem vocês estão falando. Tá certo? Aqui, essa ideia de linearidade de pensamento. Linearidade de pensamento, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, é a melhor ideia que tem aqui, e é um jargão que se utiliza muito em alguns meios, chamado jornada do herói. Tá. Então, o que é a jornada do herói, para a gente entender? Jornada do herói é o seguinte. Eu acho que já citei para vocês aqui os filmes da Disney. Se a gente pegar um dos filmes da Disney que são que ficam muito conhecidos hoje em dia, principalmente de super-heróis, você pegar lá os filmes do Homem-Aranha, por exemplo, o que é a jornada do herói? É a construção do herói, é o entendimento. Como ele começou, o que aconteceu com ele, por que ele ficou daquele jeito, até ele se tornar o superpower poderoso demais, até ele ganhar a própria confiança. Essa história de jornada do herói, você tem uma linearidade contando a história. É a mesma coisa com os dados. É a mesma coisa com os dados. Você vai conseguir pegar os dados, ou seja, pegar os dados e transformar em informação de valor para depois transformar em conhecimento e depois em ações, se você conseguir linearizar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se isso aqui ficou, o que o Lucas está querendo dizer com a jornada do herói? Então, eu vou pegar uma coisa que é mais prática para vocês dois, que vocês com certeza passaram por isso, pela formação que vocês dois têm. Livros didáticos. Seja um livro didático de graduação ou de colégio, tanto faz. Mas a questão é que você tem um livro didático. O livro didático, ele apresenta as informações que estão ali para vocês. Muitas vezes não é, ou a grande maioria, falando com mais propriedade em física, muita coisa que está ali não está nem na ordem cronológica de que aconteceu, como foi descoberto. A questão é que foi compreendido, muitas vezes por empiria mesmo, né, por prática de sala de aula ao longo do tempo, de professores que foram escrevendo os livros, que aquela forma era mais tranquila para os alunos compreenderem. Né? A pessoa até conseguia, depois de um tempo, aprender sozinha. Então, essa linearização que eu estou falando, para transformar, para pegar os dados, transformar em informação de valor, em conhecimento e ações, você vai ter que linearizar suas ideias. Tá certo? Então, para que serve tudo isso aqui que a gente aprendeu? Que a gente aprendeu assim, né? Que a gente viu aqui, tá certo?
pode ser novo, pode não ser para vocês, mas o que vale muito são as discussões que nós fizemos aqui, que foram enriquecedoras. Para que serve tudo isso? Exatamente para vocês linearizarem as ideias de vocês. Tá? Então, essa linearidade de pensamento, para conseguir fazer tudo isso, é mega importante. Tá? Aí aqui, dessas perguntas fundamentais, com quem que você está falando, aqui, uma coisa muito importante. Qual a mensagem você quer passar? Então, o que eu estou querendo dizer? Qual a mensagem que você quer passar? Então, vamos lá. É mais ou menos assim. Vamos supor que você fala assim, nossa, eu estou olhando aqui os dados e, nossa, foi muito bacana o resultado da empresa esse ano aqui. Foi muito bom. Vamos mostrar aqui, você observa ali. Aí você começa a mostrar os dados de tal forma que quem observa aqueles dados vê que você teve quase prejuízo. Aí você fala assim, a hora que você chega no final, fala assim, então foi maravilhoso o nosso resultado. A pessoa fala assim, cara, mas como que foi maravilhoso se lá atrás você terminou de mostrar um monte de coisa que não faz o menor sentido com esse maravilhoso? Sabe? Então, e assim, acontece muito, tá? Então, qual mensagem você quer passar para as pessoas? Isso aqui você tem que ter em mente. Então, quando você faz quando a gente fez lá as descrições dos dados, faz as frequências, vê como ele funciona, estuda o boxplot e volta, entende de novo, abre a informação, para quê? Para você ver qual que é a mensagem, o que os dados estão dizendo. E aí você vai ter que ser bem sincero com você para você conseguir ser sincero lá com as pessoas. Né? No meio científico, enfim, vira e mexe tem problemas aí que você observa de pessoas querendo publicar coisas que você fala que depois dá ruim, né? Depois as pessoas voltam e falam, não era bem isso que a gente estava querendo dizer, a gente não observou direito, daí faz retratação, a mesma coisa. Dentro de empresa é pior ainda. Tem muita gente que está com muitos problemas e querem ficar maquiando. Tá? Geralmente dá ruim para essas pessoas ao longo do tempo, em médio prazo, não é nem longo prazo, em médio prazo dá ruim. Então, assim, não maqueia, tá? Se o seu chefe gosta de maquiar, procura outro chefe. É sério, assim, porque vai fazer só mal para você, você vai ficar doente, vai ficar ir contra valores que você tem, é horrível. Então, assim, não maqueia, mostra o real, ó, o problema é esse, e aí você tem que mostrar caminhos para soluções. A gente tem esse problema, caminhos para soluções são A, B, C e D, são cenários que a gente pode montar para resolver. Mas passe a mensagem de forma mais coerente e correta possível, sempre com muita integridade. Tá? Então, assim, se você observou que é ruim, então você vai mostrar que é ruim, o porquê está ruim e como melhorar. Se é boa, você vai mostrar o porquê está boa, o que está acontecendo e ainda assim se tem possibilidade de melhoria ou não. Tá certo? Porque muitas vezes você não tem possibilidade de melhoria quando você chega em ponto que é chamado de ponto ótimo de algumas operações, né? Então, uma máquina tem um ponto ótimo de trabalho por hora, no mercado financeiro você tem ponto ótimo, você tem um ponto máximo que alguma coisa pode chegar, com uma ação, enfim, pode chegar, ou qualquer coisa do tipo, né? Você sempre tem os pontos ótimos, depois daquilo começa geralmente uma queda, né? São as maturidades das curvas que é conhecido. Mas, enfim. Então, assim, o mais íntegro possível. Tá certo? Totalmente. Porque se você tentar se enganar, a sua apresentação cai por terra. Tá? Eu trabalhei durante algum tempo da minha vida na área de fraudes. E a gente tinha um ditado entre a gente, que a gente trabalhava na área de fraudes... enfim, na área de fraudes financeiras, que a gente falava assim, o problema do malandro é achar que só a mãe dele tem filho esperto. Então, uma hora cai. Então, seja íntegro, mostra a verdade, não tenta ser esperto, que sempre vai ter alguém que vai pegar a bobagem que você fez. Então, integridade lá. Então, linearidade de pensamento, está aqui para vocês. A estrutura da apresentação. Essa estrutura é o seguinte... O que acontece? Quando você estiver fazendo algo executivo, então eu vou pensar assim, ó, apresentação executiva. Uma apresentação executiva, ela não tem
não é longa, é curta. Isso aqui é importante. Inicie pelo resultado. Tá? Uma apresentação executiva, ela tem que ser curta e não longa. Inicie pelo resultado. Qual foi o resultado que você teve? Tá certo? A partir do resultado, você destrincha o que você precisa. Então, o que eu estou querendo destrinchar? Você pode fazer um slide resumo executivo inicial, falando, o problema é esse, e o que nós chegamos com esse problema? A conclusão foi essa. Aí como que você chegou à conclusão? Mais uns 2, 3 slides mostrando, e você pode ter slide oculto que dê suporte ao que você está falando. Mas o importante é que se alguém fizer alguma pergunta, você esteja preparado para falar. Tá? Em geral, no meio científico é o contrário, né, o Ricardo? Você começa com você conta a sua história como você fez. Esse é um caso no meio científico. No meio científico, você tem uma estrutura padrão, né? Que é apresentar o problema, metodologia, resultados e conclusões, né? E algumas vezes na apresentação, vou colocar entre parênteses aqui, coloca-se referências. Não são todas as que se colocam, porque geralmente está na dissertação, né? Então, senão fica muito longa. Mas é a mesma coisa. Mas é uma estrutura diferente. Aqui a galera não tem paciência para isso. Tá? Quando você está numa empresa, a galera não tem paciência para fazer essa estrutura, não. Eles começam a interromper, começam a falar algumas coisas. Bom, pelo menos onde eu estava, e sempre que eu vi também em consultorias, era dessa forma. Eles faziam um resumo aqui, se a pessoa quisesse entender mais, ela ia abrindo. Tá? E ali, então, não é longa, inicie pelo resultado. Tenha alguns slides ocultos para possíveis perguntas, tá certo? Seja coerente sempre. Tenha linearidade, tá? Estude antes, né? Estude antes de falar. Depois de pronta a apresentação, dê um espaço de um dia para revisar e ver se está tudo ok. Então tá, deixa eu conversar com... Não sei se eu já contei isso para vocês ou não. Que aconteceu recentemente com outro aluno meu. O que aconteceu? Ele estava mega feliz, com razão, assim, conseguiu um emprego na área de data science e tal, chegou na empresa, sabe, e aí já passaram para ele, tinha um monte de coisa atrasada na área que ele foi e tal, ele, já saiu fazendo tal, fez um monte de coisa, entregou, assim, em uma semana entregou as coisas, estava super feliz, quando ele entregou, ele falou, bateu, ele disse, será que isso que eu fiz está certo? Essa foi a pergunta que ele se fez. Se internamente essa pergunta foi feita, significa que alguma coisa dentro dele já estava mostrando que ele tinha feito alguma coisa errada, né? Já começa por aí a conversa. E aí ele falou, deixa eu revisar. Aí ele foi revisar e realmente tinha um detalhe errado, ele precisou refazer um monte de coisa, só que já tinha entregado, aí conversar com o pessoal, aquela coisa toda que cria um desconforto. Então, assim, quando você for fazer uma apresentação, depois você falou assim, acabou, terminei. Então, tu para, vai fazer outra coisa da vida, vai ler uma coisa nada a ver, vai andar, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa, sabe? Assim, vai qualquer coisa, menos pensar naquilo, e volta um dia depois e revisa. Porque geralmente tem alguma coisinha que você falou, e vai falar, putz, estava errado aqui, deixa eu melhorar. Entendeu? Geralmente, eu vejo isso. Eu falo por isso, e eu também passei por isso no passado. Tá? Eu aprendi também as duras penas, eu tive um chefe que falou isso pra mim. Ele falou, cara, sempre guarde um tempo para você revisar. Então, assim, putz, o Lucas pediu pra gente fazer uma apresentação na segunda-feira, aqui pra à noite.
Essa apresentação de vocês tem que estar pronta pelo menos no domingo, na hora do almoço, para vocês conseguirem dar uma revisada nela. Porque senão, na hora, vai ter coisa errada. Isso serve para vocês quando o chefe falar para vocês, puta, precisa fazer alguma coisa? Se você acha que você tem ele pede lá, você pediu, preciso de 15 dias, ele te deu uma semana, te deu 5 dias úteis, tenha certeza que você vai ter que fazer o que você está fazendo em pelo menos 3 dias e meio, no máximo. Para você ter um tempo para você revisar antes de enviar para a pessoa. Tá? Então, são detalhes assim, parecem idiotas que eu estou falando, mas é o que cai. São as pedras que derrubam a gente, né? Como eu ouvi uma vez um antigo chefe meu falando, ele falou assim, cara, são as pedras pequenas que fazem a gente tropeçar, não são as grandes. Bom, e aqui, tempo de apresentação. Tempo de apresentação é o seguinte, isso aqui é máximo de 3 minutos por slide. Tá certo? Máximo de 3 minutos por slide. Máximo. Não coloca mais que isso daqui também. Isso aqui eu aprendi quando eu estava fazendo mestrado na UFSCar. A duras penas também. Eu fui fazer uma disciplina, eu fiz toda uma apresentação bacana, achando que estava arrasando a apresentação. No meio da apresentação, o professor olhou para mim e só falou assim, você já está 40 minutos falando e não falou o que tinha que falar ainda. Né? Então, assim, aprendi duras penas. Cara, máximo de 3 minutos por slide. Se você tem 15 minutos para falar, você sabe que você tem 5 slides no máximo para fazer. Porque não dá tempo e a galera começa a ficar cansada. Então, assim, tempo de apresentação, máximo 3 minutos por slide, ou, enfim, coisas concisas. Outra coisa, tudo que estiver na sua apresentação tem que fazer sentido e estar coerente. Ou seja, se tem uma figura, ela tem um propósito de estar ali. O mesmo vale para texto, gráfico e tabela. Tudo. Então, assim, tive um professor de filosofia da educação, na época que eu estava na USP, que ele falava assim, esse professor chamava José Sérgio Fonseca de Carvalho. Vocês podem procurar quem ele é. Enfim, nós o tratávamos como Zé Sérgio. O Zé Sérgio falava assim pra gente, quando ele dava trabalho pra gente. Foi uma das melhores disciplinas que eu vi na vida. O cara era muito bom, ensinava muito bem. E uma das mais difíceis que eu fiz na vida também. Filosofia da educação. E aí, porque ele falava assim pra gente, ó, quando você for fazer um trabalho, vocês vão me entregar as coisas aqui, ele dava pouquíssima coisa pra gente fazer, assim. Ele falava, pega esse texto aqui, esse texto tem 10 páginas. Vocês vão ler da página, por exemplo, ele pegava um capítulo de um livro lá, que a gente estava estudando, de um autor X, e falava, a gente está indo aqui da página 245 até a 260, tem 15 páginas. Vocês só vão ler vocês vão ler a página 245 e 246. Só essas duas para a próxima aula. E a gente achava assim, caramba, só isso. E aí ele falava, leia com calma, com parcimônia, várias vezes. No começo eu não entendia, já estava no meio, já estava entendendo, porque era difícil pra caramba o que ele estava querendo dizer naquelas 2 páginas lá. Já era suficiente para você ficar uma semana maluco. Então, e ele falava assim pra gente, quando você for escrever, vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça. Depois você vai revisando e vai tirando, e vai tecendo e vai melhorando. Onde ele estava querendo chegar com isso, que esse exemplo quem deu foi ele. Ele citou o nome desse pintor, eu não me lembro. É como tinha um determinado pintor que ele ficava pintando, fazendo obra de arte, ele pintava, fazia tudo que vinha na cabeça dele. Ele olhava, depois a obra pronta, e perguntava assim, o que eu posso retirar daí, o que eu posso apagar dessa pintura, de tal maneira que, se eu tirar mais alguma coisa, ela perde o sentido. Aí ele começava a apagar, até ele chegar e falar assim, agora, esse é o mínimo possível para ter compreensão. Se eu apagar mais alguma coisa, perde o sentido. Então, o que ele está querendo mostrar ali? Que tudo que você está colocando num texto, numa apresentação, num slide, num e-mail, no raio que o for, tem que estar ali por um motivo. Não é só para deixar bonito, não é só para deixar legal, não é só para deixar atraente, não é só para encher linguiça, não. Tenha um motivo para estar ali, para as coisas ficarem conectadas.
Se você não vê motivo, tira. Se for causar desconforto em você na hora, se você não sabe falar, não apresenta, estude mais, tá? Então, assim, parece ser que é chato pra caralho que eu tô falando aqui, mas é o que derrubava a galera. Eu vi a galera caindo, eu caí várias vezes, né? Evidentemente, ao longo da minha vida, e eu via a molecada que chegava com a mesma coisa. Eu falava, meu Deus do céu, né? Tudo se repete, né? Parece que ninguém tá falando sobre o assunto. Então, isso aqui era esses assuntos aqui, tá certo? Que eu tinha estruturado para os senhores hoje. Perguntas, dúvidas, críticas, xingamentos? Acho que tá tranquilo, professor. Claro, começar a montar e verificar, provavelmente vai surgir alguma dúvida, mas eu acho que eu compartilho contigo essa dificuldade de expressar, né, aquilo que a gente analisa, e fazer pessoas que não fizeram análise, que não têm um entendimento tão profundo, né, dos dados que tu utilizou para fazer essa análise, nessas variáveis. É difícil tu explicar para um público que muitas vezes está com um monte de coisa para fazer, está ansioso, quer ser objetivo, tem mais X quantidade de coisas, né, para ver. Então, eu compartilho. E, com certeza, eu creio que, além de tudo aquilo que tu está passando aí pra gente, essa é uma base muito importante. Eu tenho dificuldade hoje, eu já trabalho vai fazer já uns 3 anos com foco em análise, e sempre tive essa dificuldade. E, como tu falou, né, a gente vê o pessoal não entendendo e vai tentando mudar a forma, né? Hoje eu faço muita coisa diferente no meu trabalho, porque antes eu mandava uma tabela lá, cheia de número, e aí vinha alguém me ligar, Ana, não tô entendendo aqui o que tu quer, da onde tu tirou os dados, Então, como tu falou, tu vai aprendendo com o tempo, mas essas como tu falou, tem as questões norteadoras, tem um pensamento linear, com certeza vai agregar mais. Espero que eu consiga apresentar aí o trabalho aí na próxima Consegue sim. segunda. E a ideia é assim, a gente tá no começo de análise, né? Então, por que que eu faço agora, eu peço assim, ó, vamos fazer uma primeira apresentação, vocês vão fazer, depois vocês vão anexar lá no portal, tem um lugar para vocês anexarem lá em PDF, eu coloquei já lá. Por quê? Porque conforme vocês vão fazendo mais apresentações, então a próxima, o que vai acontecer? Vocês vão melhorar essa primeira, serem mais concisos, mais resumidos e ter informações, entendeu? Mas tem que treinar, é que nem escrever, né? É que nem escrever. O Ricardo que está passando aí pelo mestrado, o mestrado, o doutorado, o pós-doc é você aprender a escrever nos termos científicos, é aprender a escrever paper, é aprender a escrever uma dissertação. Isso é um aprendizado também, não é apenas a parte técnica que você está vendo. É saber escrever nessa linguagem. É uma alfabetização, no caso aí, principalmente essa área bem científica que ele está. E é difícil pra caramba. Se fosse fácil, era muito simples escrever em linguagem científica. E é muito difícil, tanto que tem muitos papers que são reprovados por referis que não vão para as revistas, né? Então, aprender a se comunicar de forma boa é difícil mesmo, mas é treino. Essa habilidade tem que ir fazendo. É que nem jogar bola. Tem que jogar para ter habilidade. A gente não conseguiremos ser um Pelé e nem um Romário. Mas a gente pode treinar, nem um Neymar, mas a gente pode brincar um pouquinho. Vai melhorando ao longo do tempo. Com treino tudo é possível.
Oi? Com treino e com um bom treinador, tudo é possível. Tudo é possível, é isso aí. É isso aí, é Se isso nós aí. temos um bom treinador, acredito que vamos chegar até lá. Vamos. O Ricardo, deixa eu aproveitar. Você conseguiu ver as aulas de Excel? As aulas que o professor postou, a 01, 02, 03, Isso. já vi, tentei ver também as outras aulas e já comecei a ver ah, a outra parte que o que me falta é a questão, já estou a ver como que devo proceder para fazer a formatação, a tabela dinâmica e a formatação condicional. Tá. Ajudou aquelas aulas? Tá bom nesse formato? Porque eu te dei dois caminhos, né? Eu Sim, coloquei 3 aulas curtas e aí eu lembrei desse outro treinamento que eu tinha montado, eu tinha esquecido isso daí. E aí eu falei, puxa, tem esse daqui, de repente ajuda ali também. Se tiver dificuldade, entre em contato comigo, a gente conversa, tá? tá certo, professor. É bem tranquilo. Fala, Lucas, eu não tá difícil aqui, tá doendo. Não, beleza, vamos conversar que a gente para a dor, mas é importante você falar para mim, porque senão eu fico no escuro aqui, né? Fico cego, fico sem saber para onde você tá indo, tá? Então, assim, você dá a volta para mim, fala ó, se tá bom, se não tá, se tá ruim, se não tá. Isso também serve para você, Ana, tá certo? Que você tá sempre falando, e isso é bom para mim, tá? Eu preciso saber para onde, se tá bom, se não tá, se melhora ou se não melhora. É aquela história que eu tava contando aqui para vocês. Conforme eu vou conversando com vocês aí, eu vou sabendo a linguagem que eu vou usando, entendeu? Não, professor, para mim tá assim, tá me agregando muito valor. Eu até fico surpresa às vezes que a gente conversa algumas coisas aqui na aula, tu passa e aí eu tento aplicar no trabalho, sabe? Espero E que eu fico assim, funcione. nossa, eu fui fazer uma análise de custo. Aí Uhum, eu peguei e fiz um histograma, fiz um boxplot e usei o meu programa lá, o Weibull, né? E eu vi uhum. assim, olha só, cara, estou usando 3 métodos diferentes para validar o que eu quero, sabe? E tipo, isso para mim é muito valioso. Da segurança, É, né? tipo, muito prático, né? E assim, eu digo, a gente viu na aula, eu já consigo aplicar para me dar mais, que nem tu falou, mais confiança nas análises, né? Eu Uhum. estou muito grata com tudo que tu está passando até agora, ansiosa para Eu que agradeço. os próximos capítulos aí também. Eu que agradeço vocês. Gente, era isso a aula de hoje, tá? Eu queria conversar sobre isso com vocês. Então aí continuem. Ricardo, entre em contato comigo, tá? Tá com problema nas aulas de Excel lá, fique à vontade para me mandar WhatsApp, e-mail, enfim, como ligar, sei lá. Mas me fala, tá? Eu não preciso ficar, como tá? E não, você não precisa esperar a minha ação para vocês fazer a ação. Pode tomar a ação de entrar em contato aí comigo para ver se tá entendendo direitinho lá, tá bom? Como que eu dizer, fica à vontade, assim, para me acionar quando precisar, tá? Sim. Porque eu preciso, Certo. a minha ideia é deixar sempre, Professor, então, pode falar. desculpa ali te interromper, mas assim, segunda-feira então a gente vai mostrar esse material para ti, vai fazer como uma apresentação, então, Isso, vocês compartilham a na próxima tela, aula. isso, exatamente. E aí vocês Tá apresentam, bom. tá bom? E aí, Certo. aí acabou a aula, vocês salvam em PDF, ou se vocês quiserem um tempo mais para fazer algum ajuste, eu tenho um tempo para colocar no portal, vocês só me falam se vocês querem mais tempo, senão o link fecha, ele é automático, tá? Aí eu coloco mais tempo, mas depois tem que salvar em PDF e me mandar via PDF. Lá no portal mesmo, lá na aula 6, essa aqui está sendo a aula 7. Embaixo da aula 6 tem um link, você vai clicar lá, tem como inserir as coisas por lá. Tá? Sim, Acho que eu dei uma acho que, olhada lá. quer ver, eu tô com ele aqui, né? Aqui, ó. Aqui. Acho que eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, aula 6.
Aqui embaixo, tá vendo? Ó? Atividade para ser entregue até esse horário aqui. Então, putz, a gente precisa de mais tempo? Não tem problema, só me fala que eu coloco. Tá? Vocês vão clicar aqui. Para mim, eu acho que não vai rolar, porque eu tô como administrador do sistema. Deixa eu ver. Ativar, não sei se ele vai. Deixa eu ver se ele abre, mas eu acho que não. Para mim aparece como administrador de sistema, diferente. Aparecer para vocês. Tá vendo? A minha é diferente. É ver se vocês submeteram ou e avaliar. Né? Para vocês vai abrir uma caixinha para inserir arquivo mesmo. Vocês vão, como se fosse uma caixinha para salvar arquivo. Aí você vai abrir, vai anexar, vai dar enviar. Entendeu? Por isso que aqui não fica legal de mostrar. Não fica como vai aparecer para aluno. Só por isso. E aí depois eu vou lá, vou escrever, vou avaliar, vou falar, ó, melhora aqui, melhora lá, tá legal aqui, esse ponto tá bom, esse ponto ficou bom, esse aqui ficou bacaninha. Uma avaliação. Nada do que vocês já não passaram a vida inteira. Não tô falando com nem novinho atrás, né? Tá todo mundo já tá calejado da vida já, né? Então, é isso aí. Vocês estão acostumados já. É isso aí. Tá? Então eu vou colocar o texto aqui, já vou editar a aula, já coloco lá aqui para vocês. Tá bom, gente? Certo. Tá bom. Professor, posso aproveitar para tirar uma dúvida? Claro, fala aí. Lá no gráfico de boxplot, existe duas medianas lá, né? A mediana inclusiva e uma mediana exclusiva. Por algum motivo, quando eu fiz um trabalho, ele estava setado na inclusiva e ele não me dava os outliers. Ele só prolongava aquela... O limite superior e o limite inferior. O limite superior, isso aí. Uhum. Tem alguma coisa? Eu não sei, eu não consegui identificar a diferença de inclusiva ou exclusiva. A exclusiva eu gostei mais porque ela tira o outlier, então ela não... Então, esse é o problema, ela tira o outlier, né? Eu quando faço análise, eu gosto de deixar os outliers para ver os pontos que estouram, que eu chamo, né? Ponto que sai do comportamento padrão. E geralmente esses pontos de... Por quê? Porque daí o que acontece? Num banco de dados, os pontos de outliers podem ser, tá? Coisas que eu já vi acontecendo assim, e a maioria das vezes, vamos colocar aí, 60% a 70% das vezes, era erro da base, tá? Quando você tem ponto muito fora, você já pega os outliers e fala assim, putz, aí você vai ver o que era erro, ou digitou errado, ou o sistema cuspiu errado, ou deu alguma coisa muito antiga que ninguém nem usa mais, entendeu? Então você já consegue pegar erro. Se não é erro, você consegue ir atrás e descobrir o porquê que deu aquilo. Pode ser um erro que a gente chama de erro de operação, né? Um erro operacional que teve. Pode ser algo que foi muito pontual, uma ação pontual da empresa que fez aquilo acontecer. Pode ser erro sistêmico, ou seja, o que é erro sistêmico? Não estou falando de erro sistêmico no pensamento de propagação de erro. Estou falando de erro sistêmico assim, ao passar do sistema 1 para o sistema 2, que, por exemplo, vai fazer update de sistemas dentro de uma empresa, né? Da versão 1 para a versão 2, ou então troca. Eu trabalhava em empresas que a gente, por exemplo, estava utilizando a ferramenta X, e aí passou-se a utilizar a ferramenta Y, que era um outro fornecedor. E ao fazer a migração dos dados, dava ruim. Né? Aí você tinha que fazer toda uma engenharia de tratamento dos dados entre um sistema e outro. Então, tudo isso dá para você pegar quando você tem mostrando os outliers. Por isso que eu, particularmente, gosto deles. Mas, novamente, vai de como você vai querer fazer a análise. Entendeu? Eu gosto de ver por isso. Porque, assim, putz, esse cara aqui tá muito ruim. Tá muito fora, né? Eu gostei mais da exclusiva mesmo, ali, que dá o outlier, é bem como tu falou. Eu fiz isso, vi aquele outlier, já entrei lá e já olhei. O que será que aconteceu? Aí eu descobri fiz a investigação e descobri que foi que aconteceu mesmo aquilo. Não era era um dado correto.
sim, tinha sido uma corretiva inesperada lá, que nunca tinha tido na máquina, os caras tiveram que trocar uma coisa que, sei lá, comeu todo o orçamento da vida inteira do equipamento. Ixi, Tipo, nunca tinha. Daí eu, ó, beleza, tá aqui. E aí o que que eu fiz com esse outlier? Eu peguei lá no meu relatório e disse, ó, em destaque o ano X, onde aconteceu tal coisa, tal, né, tal corretiva. Daí eu gostei bastante. Me ajudou na análise nossa, e aprofundar o sensacional. outlier. Gostei Sensacional. bastante. Quando você for fazer a predição disso, ou seja, o forecast, uma previsão, vou fazer assim, quando você for olhar para o futuro utilizando esse passado, esse outlier você pode tirar, esse é um cara, e justificar o porquê que a justificativa é essa. Uhum. Você tira, porque senão ele pode distorcer, dependendo o número que você tem, ele distorce demais o todo. Então você pega, tira isso da análise, e aí você tem várias maneiras de resolver. Quando você tira um ponto da análise, explicando o porquê. E aí, tem duas maneiras, eu vou te falar duas. Tem outras que você pode usar modelagem, mas tem duas maneiras bem fácil até de explicar. A primeira, se a curva for bem padronizada, ou seja, for mais simétrica, digamos assim, são curvas simétricas, você pode utilizar a média dos valores, tirar aquele outlier e jogar a média dos valores ali para a distribuição que você tem. Se for muito assimétrico, muitas vezes é mais interessante utilizar a mediana, então. Uhum. Eu fiz essa análise também lá no meu. Fiz o histograma, aí bem como tu comentou. Eu olhei onde estava a média e olhei onde estava a mediana. E no meu caso, seria melhor usar a mediana para ficar mais coerente, né? Tá. Com o formato da curva lá. Ele ficou bem parecido assim com uma normal, assim. Então foi Nossa, que bom. tranquilo. Nossa, que legal. Mas é isso aí, professor. Usando já, isso que eu acho bacana, né? A gente vê assim, na aula, 2 dias depois aparece alguma coisa e eu já consigo Aplica. utilizar, né? Isso é muito bacana. É, teoria e prática, né? Show de bola. Fico contente. Muito, muito mesmo. Muito mesmo. Isso que me dá motivação para continuar. Porque se fosse só teórico, eu ia fazer doutorado em física teórica. Ficar trabalhando com hadrons. Vai trabalhar com hadrons, né? Eu gosto mais assim dessa aplicabilidade. Fico bem contente. Muito, muito mesmo. Bem feliz. Ricardo, tá tudo em ordem? Tá. Se precisar de alguma coisa, eu vou reforçar de novo. Eu vou ficar falando isso tanto para você até você entrar em contato comigo. Se tiver dúvida, não fica sofrendo. Entre em contato comigo. Tá claro? Você vai falar, meu Deus, esse cara é um chato. Mas é para isso. Tá com dúvida, entre em contato com o tio Lucas aqui. Tá bom? Tá. Então tá, pessoal. Agradeço por hoje. Já vou editar e colocar as coisas tudo aqui pra gente. Tá certo? E até segunda-feira, qualquer coisa, entre em contato. Tá bom? Abraço. Perfeito, professor. Valeu, obrigada. Obrigado. Valeu, Ricardo. Tchau. Tchau, Ana. Tchau.